Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E normalmente esse episódio aqui ele é gravado às sextas-feiras, porque ele é em vídeo. Mas como ontem teve minha mentoria, inclusive o link eu vou deixar aqui embaixo, tá rolando mentoria, tá rolando inscrição para mentoria, vai rolar aulões e o link vai ficar aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, Instagram, lá eu posto rotina, o dia a dia, como as coisas funcionam de forma simples e clara. Bom, fiz minha propaganda básica aqui para que vocês adquiram um pouco mais de conhecimento. Agora eu vou falar sobre o tema de hoje, né? Porque eu confesso que eu fiquei calculando rota, tipo, do que eu vou falar na sexta-feira, que no caso eu tô cumprindo hoje no sábado. E eu tenho um monte de temas salvo aqui, mas incrivelmente eu não tô afim nem um pouco interessada de falar sobre esses temas que estão salvos aqui. E aí ontem quando encerrou, uma pessoa me perguntou assim: "Mas você gostou de alguém depois que tudo isso acabou?" Depois que eu tinha contado uma história minha. E eu parei para pensar como o amor ele é algo relativo. E o quanto o nosso amadurecer traz um certo enrijecer que não deveria acontecer. As pessoas têm uma falsa ilusão que por eu ser extremamente séria no meu trabalho, talvez eu seja assim nas minhas relações. Cria-se uma expectativa de uma pessoa difícil. Talvez por eu ser muito incisiva na minha fala do que eu preciso dizer aqui no meu trabalho, porque afinal aqui é o meu trabalho, é o lugar onde eu devo ser séria e profissional. Na minha vida pessoal, por mais que as pessoas misturem a minha vida pessoal com a minha vida profissional, eu não faço essa mistura. Eu consigo me relacionar como qualquer pessoa normal, que cria expectativa, que se frustra, que se decepciona, que se apaixona, que se desilude, que perde interesse, enfim. Mas essa pergunta em especial, ela me fez voltar a algumas histórias. O que eu posso confessar sobre mim nesse momento é que é muito difícil a gente não estar apaixonado por ninguém. E eu sigo não apaixonada por alguém e vim me dar conta disso que eu não me apaixono há bastante tempo. Não me apaixono, não me encanto, não fico. Não amo. Mas o amor, ele talvez tenha tomado outras formas. O amor, ele não é mais aquela paixão absurda e avassaladora. Mas o amor calmo, ele já existiu depois de tanta quebra-cabeça. Eu acredito que eu me sinto amada quando eu tenho o direito de conversar. E as relações que eu me doei a me permitir amar foram essas relações que eu tinha contato com o diálogo. Porque o conversar, ele me leva para um lugar intimista, aonde eu posso ser eu mesma, onde eu posso ser espontânea e sincera. E essa troca do se apaixonar é válida, válida e responsiva. Porque quando as pessoas levam o amor a um ponto muito avassalador, eu preciso recuar em alguns aspectos, porque o amor, eu tenho uma visão de amor de algo extremamente leve, de alguém que quer o bem do outro e que esse outro não interfira na sua vida o suficiente para te fazer dependente dele. Eu acredito que o amor ele tem suas camadas. Ele se encontra na amizade, ele se encontra em várias outras coisas. E eu amei muita gente depois do tal amar que as pessoas pontuam quando se trata de um relacionamento, né? Eu acho muito leve poder falar de amor. Acho muito confortável, mas não tão confortável quando envolve outras pessoas, para eu contar sobre isso. Porque quando as pessoas perguntam a última vez que eu amei, elas não estão querendo saber sobre amor. Elas estão querendo saber sobre paixão. Coisa que eu aprendi a separar há bastante tempo. Apaixonar, eu me apaixonei por algumas vezes e talvez algumas horas. Até que passou.
O amor, ele, no meu caso, ele depende muito do quanto minha pupila dilata para aquilo. E eu não sei como você vê o amor, mas talvez agora seja o momento da gente conversar sobre isso. Você ama de fato mesmo? E aí você pode dizer para mim que ama. Mas aí eu preciso de fontes de admiração. Eu não admiro algumas pessoas e tenho dificuldade de amá-las. Logo, amo muito fácil pessoas que eu admiro. Pupila dilata por pessoas com algumas características e que, consequentemente, com essa rotina, com essas pessoas, eu consigo amar. Consigo torná-las parte da minha vida e querer que elas fiquem na minha vida. A paixão, ela pode ser espontânea. Ela pode não ser algo grande. Mas, na minha percepção, só se ama o que se admira. E essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça, ecoando até com a sensação de ressaca no dia seguinte. Sobre uau, eu nunca mais amei alguém muito. Só que ligando a paixão. Se ligar a paixão, eu me apaixonei várias vezes. Se ligar ao amor, poucas. A admiração, ela se mantém. Não é por um erro, um vacilo simples do outro que essa admiração se perde. E a gente acaba confundindo essas duas coisas e entrando em qualquer tipo de relacionamento. Não sei se pela busca do amor, pela tentativa de acreditar que ama, ou se é sei lá, um declínio que eu tenho visto ultimamente, que são pessoas que não estão interessadas em se relacionar, estão interessadas em estar com alguém. Não querem a parte difícil do se relacionar. O ter que lidar com desavenças, conflitos, mudanças do outro, comportamentos, defeitos, criação, crenças. Mas precisa ter alguém. Mesmo que não goste tanto, mesmo que briguem muito. E eu perdi o interesse por relações assim há bastante tempo. E com isso me traz a sensação de que eu estou com dificuldade de me relacionar. Quando na verdade, o me relacionar ele é fácil. Tá difícil se relacionar hoje em dia. Eu gosto e quero me relacionar. A parte difícil é as pessoas entenderem que para ter um relacionamento elas precisam se relacionar. Conviver com erros, com qualidades, com crenças, criar limites e entender coisas negociáveis dentro de um relacionamento. Que a base disso tudo é o diálogo. Que volta para o primeiro ponto que eu dei aqui sobre amor, que é conversar. Eu me lembro que quando eu terminei um relacionamento longo, que eu tinha total certeza que ali seria o meu casamento, o motivo do término foi que a gente não tinha assuntos em comum. Ah, Manu, então você tem que casar com outro psicólogo, casar com um psiquiatra, psicanalista, sei lá. Não, cara. Mas eu tenho que gostar de conversar com essa pessoa e não pode ser alguém que eu converse ao longo do dia, que eu gosto de falar muito, e essa pessoa no final do dia só me diga, caramba, que foda. Caralho, tenso. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu cheguei à conclusão de que beleza não vai pesar, de que, sei lá, a química pese bastante, mas já tive relações que tinha muita química e quando acabava ali, e aí? A gente vai falar sobre o quê? E logo essas coisas se perdiam e eu não chegava ao próximo nível de me apaixonar para que eu mantesse a pupila dilatada o suficiente para que aquilo se tornasse amor, para que eu seguisse me relacionando daquela forma. Não sei se vocês estão pegando bem o que eu estou querendo dizer, mas o fato é que essa pergunta me trouxe todas as camadas possíveis de como os meus parâmetros de relacionamento mudaram. Do porquê eu não me relaciono tão facilmente e não entendam mal, mas eu sinto muito falta da Manu apaixonadinha. Nossa, eu morro de saudade dela. De que idealizava e passava pano para algumas coisas, coisa que a Manu de hoje não faz de maneira alguma. Antes de tirar,
não queria ter tirado esse perfil de imediato, mas ao mesmo tempo eu queria ter mudado ele, que é a ideia do ser escolhida. Esse ser escolhido, ele me soa como algo bem estranho hoje em dia, porque hoje em dia, tanto eu quanto o outro, eu gosto, quanto o outro, eu gosto de conhecer, e antes que o outro me avalie, eu preciso que a gente entre em um consenso de coisas negociáveis para que tenha uma relação saudável, porque eu não estou afim do cansaço, desgaste das DRs. É muito louco porque parece que eu tô numa brisa, né? Falando de mim mesma num episódio. E eu não sou muito assim, gosto de falar em modo geral, mas eu acredito que muita gente vai se identificar com esse episódio, porque tem uma galera passando exatamente por isso e tem uma galera que precisa amadurecer para começar a passar por isso. Não estou dizendo que estou extremamente madura ou evoluída, mas estou dizendo que eu já cheguei a um ponto que eu não consigo mais me sujeitar a qualquer coisa ou a mínimas coisas, sem que aquelas coisas sejam negociáveis, sem que aquelas coisas sejam conversadas de forma leve. Pegou mais ou menos como é que funciona? Bom, mas eu quero deixar uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você se apaixonou e que você amou? Você consegue diferenciar as sensações de uns anos para os outros? E de como você começou a ver essas coisas com o passar do tempo? O seu modo de amar mudou? O seu modo de se apaixonar mudou? Você talvez nunca mais amou ou você tem amado com constante hábito, sem perceber que isso é um amor, se guardando ali dentro da admiração? Um beijo, até o nosso próximo episódio. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Esse é o meu podcast, mas eu também tô no YouTube, tô no Instagram, @levanteflui, lá eu posto conteúdo diário. E eu acredito que sejam... Ah, tá, e tem minha mentoria rolando. Eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os links que você vai ter acesso a mim. Não esqueça de deixar a sua curtida, tá? É muito importante aqui pro meu crescimento no Spotify. Não deixe também de deixar o seu comentário, que é totalmente relevante e eu leio todos. Um beijo. E se isso chegou pra você e fez sentido, compartilha, tá? Manda pra todo mundo. Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.